correndo atrás de mim. Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim. Agora eu quero ver você correndo atrás de mim. Vai! Pois é, eu quero correr atrás de você. Olá, boa tarde a todos vocês que estão ligados aqui no Me Chama Que Eu Vou. Quero ir aí na sua comunidade. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro. Sabe que dia é hoje? Dia do Trabalhador da Construção Civil. Aplausos para eles. Palmas para eles, isso. A gente chega com o nosso jornalismo diário, com informação, com a prestação de serviços, com o entretenimento e a notícia de seu interesse. Interesse aí do seu bairro, da sua comunidade ou da sua cidade. Um abraço a todos vocês do interior do estado de Minas Gerais que nos acompanham agora. Participe do programa fazendo sua crítica, sua sugestão. Você pode ligar aqui pra gente, 3349-5315 ou mandar um e-mail. Nosso endereço eletrônico você conhece, está na ponta da língua. Me chama que eu vou, @band.com.br. Gente, já quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro Eric Henrique do Carmo, aqui do bairro Alípio de Melo, que nos mandou um e-mail com a seguinte frase. Eu pedi ao longo da semana, lembra? Eu pedi uma frase bacana que marca a sua vida. Ele mandou. A frase do Eric diz o seguinte: viva intensamente o dia de hoje, sem lamentar o passado e sem se atormentar com o futuro. Muito obrigado, Eric. Valeu pela sua participação e companhia. Muito legal. E para melhorar ainda mais, sexta-feira, você sabe, tem promoção. Quem não gosta, né, de uma promoção? Eu adoro promoções. E hoje tem promoção com essa bela imagem aqui no Me Chama Que Eu Vou. Nós temos 3 pares de cortesias para a peça infantil Os Saltimbancos, que fica em cartaz durante todo o mês de novembro, aos sábados e domingos, no Teatro Dom Silvério. A peça conta com a participação, conta a história de um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, que, descontentes com a vida no campo, partem para a cidade para tentar a carreira musical. Isso vai ser uma aventura até eles perceberem que a cidade não parece o melhor lugar para se viver. Não é legal? Muito bacana. Então, ligue agora e participe. Estou esperando a sua participação. Os ingressos já estão aqui nas minhas mãos, olha só. Pares de ingresso e você pode e deve participar. 3349-5315. Não perca tempo, liga agora na hora do almoço. Dá só um tempinho do seu almoço e liga pra gente e passa então a concorrer. Gente, presos aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, 2 suspeitos de estelionato que atuavam no Triângulo Mineiro e também em estados vizinhos. Ao comprar um veículo, eles depositavam envelopes vazios em caixas eletrônicos como forma de pagamento. Com um comprovante na mão, enganavam as vítimas que assinavam a documentação. Fica o alerta para você. Veja aí na reportagem. Jonathan Augusto Rodrigues de Assis, de 29 anos, e Gilson Rufino, de 36, foram presos em Belo Horizonte, depois de dar o golpe na cidade de Patos de Minas. Os dois tentavam transferir o carro da vítima no Detran da Gameleira. Já tinham efetuado até mesmo a transferência do veículo e foram surpreendidos na fila para trocar a tarjeta da placa, no momento em que eles foram abordados pelos policiais civis. Segundo a polícia, os dois escolhiam as pessoas pelo anúncio de jornal, faziam um depósito em envelope vazio no caixa eletrônico e entregavam o comprovante para a vítima, que assinava os documentos e entregava o veículo. Eles são suspeitos de aplicar golpes em Goiás, no Mato Grosso do Sul e nas cidades de Uberlândia e Uberaba. Você de casa já imaginou como é que é isso? Você vende o seu carro, transfere a documentação, não confere na sua conta bancária que o dinheiro de fato foi depositado, e aí quando você vê, você ficou sem dinheiro, sem o seu carro e praticamente sem nada. E esses dois malandros, picaretas, né, marginais, porque vivem à margem da sociedade, cometendo torpezas, estelionatos, todo tipo de enganação, né, de todo mundo enganando a população. E aí, gente, para comprar um carro, tem gente que, olha, sua camisa, paga em 60, 80, até 100 prestações para comprar um carro, quando custa para comprar, quando compra, termina de pagar, e aí vem um bandido, um picareta como esse aí, para fazer essa situação. Felizmente, a polícia agiu a tempo, conseguiu prender esses caras, que agora vão ficar à disposição da justiça aí para cumprir pela pena de estelionato. Gente, antes de assinar o documento, fica aqui a dica, né? Antes de assinar o documento lá de transferência, é claro que você tem que olhar na conta se o dinheiro está lá. Se não fizer isso, não tem negócio, né? Porque essas pessoas agem, olha, 171 desses caras é forte, eles são papo 10, mas você tem que ser mais inteligente que isso, né? 2 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas e também de estelionato em Caratinga, no leste do estado. A repórter Juliana Miranda tem outras informações. Depois de um mês de investigação, a polícia prendeu Fernando Sabino de Paiva Souza, de 28 anos, e Dione Marcelo da Fonseca, de 25. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, falsificação de documentos e estelionato. Na casa de Fernando foram apreendidos 10 comprimidos de êxtase, 13 papéis de LSD, maconha, vários cartões de banco com a senha, relógios, joias, aparelhos eletrônicos,
R$ 1.200 em dinheiro, R$ 2.000 em cheques e outras folhas em branco, além de fotos que, segundo a polícia, podem ser usadas para falsificação de documentos. A pessoa pedia um cartão de crédito no nome de uma pessoa, ia lá e trazia. Mas quando ele aplica, ele usa ou um laranja, abre uma conta em nome de laranja e faz um empréstimo nessa conta. Acaba que esse laranja, se realmente existir, acaba prejudicado, vindo na delegacia fazer uma ocorrência do empréstimo que ele não fez, ou se a pessoa não existir, aí o banco fica lesado. De acordo com as investigações, as drogas apreendidas encontradas na casa de Fernando Sabino eram trazidas por ele do Espírito Santo. Segundo o delegado, esta é a primeira apreensão de LSD em Caratinga. A gente constatou que tinha LSD, que é uma droga inovadora em Caratinga, e êxtase, além da maconha. Por isso nós chegamos à conclusão que ele trazia do Espírito Santo não só esses apetrechos para falsificação, como também drogas sintéticas para a classe social mais elevada. As investigações continuam. Uma mulher ainda está foragida. Vou abrir um inquérito para averiguar esses cartões de crédito em nome de terceiro, esse cheque em nome de terceiro. A gente vai averiguar se houve uma lesão, se houve o estelionato com relação àqueles objetos apreendidos. E o Dione, ele vai ser preso por falsificação de documento público. Alguns alertas para você que perdeu o documento, imediatamente vá lá na delegacia e faça um boletim de ocorrência. Não pode deixar, porque senão esses caras roubam o seu documento, usam o seu documento para uma outra finalidade e você pode sim, se não tiver um boletim de ocorrência, ser responsabilizado. Olha a cara desses caras aí, boa aparência. Os caras saudáveis, olha aí, poderiam estar trabalhando, né, numa enxada lá em Caratinga, né, fazendo um trabalho decente, digno, não, mas escolheram um caminho mais fácil, o caminho do crime, aparentemente mais fácil, porque o final desse caminho são dois. As grades, cadeia, porque eles vão cumprir cadeia, ou então a jaula que é a grade, ou então a morte, né? Porque bandido tem que, ou ele termina de uma forma assim preso, ou ele termina morto, né? E aí fica aí o alerta, né? As drogas sintéticas, os chamados LSDs, essas drogas lixo, esse lixo do lixo, que é comum na capital, agora também infiltrando, entrando aí no interior do estado. Parabéns à polícia daquela região que fez um trabalho bacana e conseguiu prender esses suspeitos. Gente, um morador do bairro Floresta, na região leste aqui de Belo Horizonte, se cansou de reclamar com os órgãos responsáveis e resolveu pedir ajuda ao Me Chama Que Eu Vou. Claro, um cano, pode subir, rompido, inundou a casa dele e deixou o imóvel cheio de rachaduras. O homem mora no imóvel há pelo menos 20 anos e pede providências urgentes da nossa Copasa. Na tela. Os carros deram lugar às escoras de madeira. Há quase 2 anos, a garagem da casa, que foi construída há pelo menos 20, com muito trabalho, não pode mais ser usada. Aconteceu aqui, um cano da Copasa estourou e a água foi jorrando por baixo, não saía, porque aqui é descida. Foi furando e o piso da casa, da varanda, que é a garagem atual, era garagem, agora está interditada. Abaixou, o muro cedeu, rachou vertical. Além da garagem, um quarto da casa também deixou de ser usado. Quando tudo aconteceu, o seu José tinha começado uma reforma para ampliar a garagem. A esposa dele adoeceu e pensou em mudar da casa. Segundo o seu José, a reparação dos danos está avaliada em R$50 mil. A única alternativa foi procurar a justiça. Eu não queria que eles me dessem dinheiro. Eu queria que eles recuperassem o que foi estragado por eles. Pela água. Por meio de nota, a Copasa reconheceu o problema e informou que o proprietário não aceitou a proposta. O caso agora ficará a cargo da Justiça. A Copasa é uma firma muito grande, mas não tem dinheiro para gastar com o que ela estraga dos outros. Então os vizinhos falam assim, já fez as pazes com a Copasa? Eu não briguei com ela, quero obrigá-la a fazer o serviço que ela estragou, ela não quer. Nada melhor do que a pessoa atingir uma determinada idade e com ela o equilíbrio para falar. Você viu aí o que ele disse? Um senhor de idade, construiu a casa ao longo de tantos e tantos anos. Uma das grandes virtudes do ser humano é ele se colocar no lugar dos outros. Todas as vezes que eu saio para fazer uma matéria que tem um drama, um dilema, um problema, eu me coloco no lugar daquela pessoa imaginando que aquela situação fosse a minha situação. Talvez você está na sua casa, está tranquilo, construiu a sua casa, está tudo bonitinho. Mas ele não. Olha o dilema que esse senhor está vivendo depois de tantos anos esperando e agora ainda ganha o título de que está brigando com a Copasa. Ele disse, não estou brigando com a Copasa, eu quero que a Copasa resolva o meu problema. E aquela história, gente, uma coisa é boa quando é boa para os dois lados.
resolver de uma forma, criar um problema e não resolver a contento, se criou um problema, tem que resolver esse problema e dar a esse senhor aquilo que é justo, aquilo que é de direito dele. A casa dele precisa ir, tá vendo, a condição. Há mais de 20 anos, imagine você viver nessa condição aí, sustentando a sua casa por paus, né? 10 mil reais, gente. 10 mil reais conserta esse problema? Se consertar, vai lá e resolve o problema do senhor. O que ele quer é viver uma vida tranquila, em paz. Está aí nos últimos anos da vida dele, já construiu o que tinha que construir, inclusive a casa, além da própria vida. Está aí pedindo alguém para ajudá-lo. Olha só, gente. Viver a velhice tranquila e está aí vivendo esse dilema, a casa toda rachada, numa condição péssima. E se você tem um problema na sua comunidade também, deixa eu aproveitar aqui para falar. Eu quero ir aí na sua comunidade, quero mesmo. Quero ir, é só me chamar que eu vou. Eu vou, porque eu vou noticiar a sua história, vou contar a sua história, vou mostrar o seu drama, o seu dilema. Porque esse programa aqui, gente, ele serve para isso, é jornalismo de comunidade. A gente quer ir na sua comunidade, na sua cidade, no seu endereço, para mostrar a sua história e, quem sabe, buscar uma solução. Ô, Copasa, dá um jeito para esse senhor aí, né? Vamos tentar entrar num acordo, porque aquela história, né? De bom termo as coisas vão ficar melhores para ele e para vocês também, porque é muito ruim uma entidade ficar dessa forma e a Copasa deixar esse senhor nessa altura do campeonato e nessa condição aí, com a casa. A gente está aqui esperando a resposta da Copasa. Se não vier hoje, a gente espera até segunda, terça, mas uma resposta que seja satisfatória, porque, como disse, uma coisa é boa quando é boa para as duas partes e que seja bom para ele também. Agora veja que ótima notícia, essa sim vale a pena dar gosto de dar. Uma novidade promete facilitar a vida dos cegos que usam o transporte coletivo aqui na capital mineira. Um dispositivo emite sons que ajudam o deficiente a saber quando a linha de ônibus se aproxima do ponto. Quem experimentou o aparelho aprovou a iniciativa. Na tela. Para o recepcionista Cipriano dos Santos, pegar ônibus é sempre uma complicação. O fato de ser cego obriga o usuário do transporte coletivo a pedir ajuda aos demais passageiros e aos motoristas. Quando a gente encontra motoristas que conhecem, que já têm costume de carregar o deficiente visual, geralmente eles param e perguntam, mas não é sempre que isso acontece, né? Toda esta dificuldade para que os cegos utilizem o transporte público pode estar com os dias contados. É que está em fase de testes um aparelho que funciona como um rádio e anuncia a chegada dos ônibus. São dois aparelhos, um dele é instalado dentro do coletivo e o outro é utilizado pelo passageiro. Quando o passageiro seleciona a linha que ele quer tomar, o motorista, assim que entra num raio de 100 metros de distância de onde está o passageiro, o motorista é avisado de que lá adiante se encontra um passageiro com deficiência solicitando embarque. O aparelho do ônibus ele tem um alto-falante embutido, que é esse aparelho que avisa para o passageiro, por som, quando o coletivo tiver feito a parada. O professor Juarez Gomes já começou a utilizar o dispositivo. Ele liga o aparelho e seleciona a linha de ônibus desejada. Quando o coletivo chega, um sinal sonoro guia o cego. Quem utiliza o equipamento se diz mais independente. Agora nós podemos ter autonomia por completo para pegar o ônibus. Porque até então a gente sempre dependeu de outras pessoas do ponto para nos avisar quando o ônibus está chegando, né? Como eu disse anteriormente na outra matéria, fecha o olho aí um pouquinho. Só um minutinho, fechou? Pois é, assim é o mundo das pessoas que são portadores de deficiência física, né? De deficiência auditiva, visual, perdão. Né? Essas pessoas vivem a vida assim, quer dizer, elas dependem do ouvido para poder seguir. Isso aí é uma ótima iniciativa, uma ótima ideia, porque o deficiente visual ele tem problemas para trafegar, as ruas são esburacadas, os passeios muitas vezes não contam com a simpatia das pessoas, que muitas vezes não se preocupam mesmo, eles se sentem às vezes, já conversei com várias pessoas que são cegas, dizendo, olha, eu me sinto às vezes muito desamparado, porque peço alguém para me ajudar e eu nem sempre consigo. Então, se você se deparar com uma situação dessa, por favor, ajude, porque é um gesto de generosidade, é um gesto de cidadania, né? Porque essas pessoas precisam da nossa ajuda e a gente tem que ser solidário com elas. Uma ótima iniciativa, que bom, tomara que essa ideia avance e que as pessoas aqui em Minas Gerais, no estado inteiro, possam desfrutar dessa situação para que os portadores de deficiência visual possam ter um pouco mais de qualidade de vida. Agora um recado e um alerta ao mesmo tempo aos consumidores. Uma pesquisa mostra que quem não pesquisa pode pagar mais de R$ 800 por ano nos supermercados. É verdade, veja. O grupo é pequeno e chega animado. As integrantes do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais anotam os preços de 30 produtos numa planilha. Depois seguem para outros 4 supermercados de Belo Horizonte para completar o trabalho. Não deve comprar tudo de uma só vez, porque cada um tem uma percentagem de lucro. A comparação de preços fica disponível semanalmente no site do movimento. Hoje elas descobriram que a diferença no valor do quilo da farinha de mandioca é de quase 80%. A diferença de um supermercado para o outro está um absurdo. Então compensa andar
porque você economiza muito mesmo. Uma pesquisa de preços feita pela Proteste em 20 cidades de 14 estados mostra que quem compara pode economizar em média R$ 822 por ano comprando nos supermercados mais baratos. Você guardar o dinheiro e aplicar, tá certo? Você não vai ter um rendimento desse de R$1.000 por ano. O levantamento também mostra que normalmente os supermercados que vendem tanto no atacado quanto no varejo, conhecidos como atacarejos, são os que oferecem os melhores preços na maioria das cidades pesquisadas. Eles compram uma quantidade maior, então é um preço melhor. Os consumidores também têm outras estratégias. Sexta e na terça, verduras. E as outras coisas já é mais caro. Carmen só vem fazer compras com uma lista do que realmente está faltando em casa. Economizar, né? Não gastar muito e não comprar o supérfluo. Pois é, em dias como os de hoje tem algumas estratégias mesmo. Imagine você, de um supermercado para outra, diferença, uma compra que pode ter uma diferença de R$800 no seu bolso, é mais que um salário mínimo, quase um salário mínimo e meio, R$800, né? O salário é 600 e poucos reais, quase um salário mínimo. Tem que pesquisar mesmo, a saída é pesquisar. Outra coisa que eu acho que é importante, eu até aprendi isso com a minha mãe, quando a gente vai fazer compra, come alguma coisa antes, precisa estar com fome, às vezes você compra por impulso. Aliás, isso vale não apenas para compra no supermercado, vale também para qualquer compra. Quando eu tenho comprado as coisas ultimamente, eu tenho me feito a seguinte pergunta: eu preciso realmente disso? Isso vai fazer diferença para mim ou não? Se não preciso, por que eu vou levar? E é uma forma de você começar aí a fazer um pé de meia, guardar um dinheiro ou gastar o dinheiro de fato naquilo que precisa. Agora, pesquisar sempre foi e sempre vai ser a saída. Legal demais isso. Gente, me chama que eu vou, vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí.